Futuro transcendente. Esta obra tem como principal objetivo levar ao leitor algumas reflexões sobre o seu futuro e o futuro do universo, e como o leitor se encaixa nessa engrenagem dinâmica da vida. Todos nós, aqui nessa nossa existência, nós estamos encaixados dentro de uma engrenagem para cumprirmos uma etapa importante da nossa evolução. Seja para quem acredita na eternidade da vida como espírito, seja como aperfeiçoamento do planeta. Sempre tem aperfeiçoamentos. Portanto, a gente vai vendo que nós, ao longo da vida, passamos por várias melhorias íntimas e também o sistema planetário vai passando por uma série de melhorias. 8. Penas e recompensas. Por outro lado, se inexistir a reencarnação, mas podem existir as penas e recompensas no plano espiritual. Como elas serão aplicadas? Qual o parâmetro para o julgamento? Com base em quais leis? O que você tem feito para ser absorvido ou estar em melhores condições? E aí, se você acredita na reencarnação, você vai voltar. Se você não acredita, mas acredita na eternidade da vida, você vai para o plano espiritual. Mas baseado em que vai ser o seu julgamento e como você vai estar, qual as leis? É isso que nós temos que refletir, porque nós poderíamos ser absolvidos ou complicar nossa situação. O nosso propósito é refletir sobre a vida e as condições em que nós vivemos aqui na Terra, e as possíveis possibilidades da existência espiritual e as condições de vida neste mundo sutil. Olha que interessante. Nós temos um propósito de vida. Quais as condições que nós vivemos aqui na Terra? Quais as nossas possibilidades de entendermos essa existência espiritual? E qual a condição de vida nesse mundo sutil? De que forma vamos estar lá? De que forma vamos estar empreendendo a nossa jornada nesse mundo tão transcendente? E em que condições chegaremos lá? Bom, se nós vivemos apenas a vida material na Terra, fica sem sentido as leis divinas, pois seria uma grande injustiça o sorteio para nascer aqui ou ali nesta ou naquela condição. Cada um de nós vamos estar nascendo onde fazemos jus, onde precisamos estar aprendendo, aperfeiçoando e nos aprimorando. Portanto, as leis divinas são justas. Se elas existem e se são justas, tem sorteio? Como que é essa escolha, quem vai nascer pobre e quem vai nascer rico? Partindo do princípio de que Deus é justo e que existe um espírito para cada corpo, a distribuição dos espíritos para reencarnar seria muito injusta se inexistisse uma regra básica para a distribuição de cada um deles. Aí, se tem uma regra básica para nos distribuir aqui, quem vai nascer numa família com muitos recursos financeiros, uma mais ou menos, outra muito pobre, um mais bonito, outro mais feio, um com mais condições psíquicas, outro com menos, quem que faz essa seleção e em que se baseia essa seleção? Agora precisamos ver 3 aspectos da vida. Como nós lidamos com eles? Quais são eles? De que forma nós nos interagimos nessas condições? 1. Os espíritos são distribuídos aleatoriamente. Então, onde está a justiça? Se as oportunidades são desiguais. Como os espíritos podem estar em condições de responder por seus atos se a educação de cada um segue os padrões culturais de cada comunidade? Da sua comunidade. Então, quem nasceu entre a tribo de índio, ele vai ter uma vida dentro daquele processo de educação do índio. Quem nasceu em uma cidade do sul, vai conviver e viver dentro daqueles padrões do sul. Quem nasceu no norte, no nordeste, com aquelas características lá. Por mais que sejamos todos brasileiros, sempre tem uma diferença de interação dentro da comunidade. Mas sempre tem um ponto em comum. E como que regula-se tudo isso? Como que se distribui esses espíritos? Porque a lei não é para lesar a consciência, a lei é para educar a consciência. Então, como distribui isso? 2. Os espíritos se agrupam no mundo espiritual de acordo com seus atos praticados. Agora teríamos 3 possibilidades. Primeira possibilidade, letra A. Aqueles que praticaram os bons atos ficam em um local de regozijo. Como, de que forma e até quando? B. Os que praticaram atos ruins ficam em um local de sofrimento. Mas como é esse sofrimento? A eternidade? Então, para que uma existência na Terra? Você vai ficar lá sofrendo indefinidamente?
Por quanto tempo? Qual foi o objetivo de você passar por uma existência na Terra? Você foi criado no estalar de dedo, plasmou um corpo, vivenciou aqui, perdeu a oportunidade de fazer o bem e vai ficar a vida inteira numa região de sofrimento, de muita dor? Seria uma outra possibilidade? Letra C. Os mais ou menos ficam em local intermediário. Mas por quanto tempo? E depois desse desterro? Para onde vão? Qual a finalidade de estar lá e de sair de lá? Então, tanto um que foi muito bom quanto um que foi muito ruim, aqueles que foram mais ou menos, quanto tempo eles estarão em cada condição deles? Tudo aquilo que eles aprenderam vai se perder para sempre? Qual a finalidade? Qual o padrão que nós devemos desenvolver para vivenciarmos melhor cada momento da nossa existência? 3. Existe um propósito maior para a estadia na Terra. Deste ponto de vista, as coisas mudam de propósito, pois cada um terá de responder pelos seus atos bons ou maus. Então, a distribuição segue uma regra pré-estabelecida. Cada um vai estar no lugar em que a sua necessidade evolutiva pede, pois cada existência é um aprendizado, e este aprendizado se dá com o espírito passando pelas provas ou expiações segundo a sua necessidade evolutiva. Em cada etapa que a vida lhe oferece, portanto, segundo este ponto de vista, a distribuição dos espíritos segue uma lei cheia de regras, justas, mas misericordiosas, e que leva o espírito a passar por situações de aprendizados diferentes em cada etapa dessas reencarnações. Aqui, então, nós vamos compreendendo, dentro dessa filosofia do questionamento, a possibilidade de uma reencarnação, a possibilidade de um propósito diferente na Terra. Cada um tem que aprender uma lição. Se eu nasço rico, eu tenho que aprender a ser solidário, tenho que aprender a gerenciar, administrar, tenho que ser um bom rico, porque se eu for um mau rico, eu não vou conseguir nem gerenciar o que eu tenho. Por outro lado, se eu nasço pobre, eu tenho que aprender a me esforçar para conquistar o pão de cada dia. Tenho que lutar, tenho que aprender a administrar com muito cautela para não sair do orçamento. Então, dentro desses propósitos e dessas propostas, nós temos que buscar alcançar um patamar maior de evolução e de crescimento. E assim, os espíritos estão dessa forma, cada um no seu local, dentro de uma justiça muito justa, onde nós estamos passando por aprendizados, sempre levando em conta a misericórdia divina, para que a gente cresça, aperfeiçoe em cada aprendizado existencial que nós tivermos. Segundo a filosofia kardeciana, os espíritos são distribuídos e colocados no local mais apropriado à necessidade evolutiva deles, de acordo com o objetivo e o desenvolvimento íntimos que alcançarem. Baseado no ensinamento evangélico que cada um recebe segundo as suas obras, que está em Mateus 16, 17. Então, tem uma lei que regula a vida espiritual e as reencarnações sucessivas, que provavelmente são baseadas nos índices de conhecimento e bondade que cada um conquistou, pois cada um recebe o que é justo. Cada um de nós estamos recebendo alguma coisa para nos aperfeiçoarmos, para nos aprimorarmos. E dentro desse processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, nós temos que fazer então o possível para crescermos, desenvolvermos o nosso mundo íntimo e sermos melhores. Assim estaremos então conquistando, trabalhando, melhorando e fazendo-nos melhores. Mas também essa lei diz que os espíritos podem escolher uma prova muito rude para evoluir mais rápido e dispor de possibilidades maiores na próxima reencarnação. Para melhor entendermos estas possibilidades e situações, podemos ler o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde temos vários exemplos, os quais acreditam ser ditados pelos espíritos, explicando a sua situação no mundo espiritual e o porquê das atuais reencarnações. Observando essas informações que são tão importantes para nós, nós vamos estar então compreendendo a nossa necessidade de aperfeiçoar, a nossa necessidade de se melhorar. Então, o espírito pode evoluir dentro de uma encarnação normal, dentro do padrão de equilíbrio, sem muita dificuldade, sem muita facilidade. Outros terão que passar por provas muito rudes, muito duras, que lhe ferem os corações e os sentimentos. Por outro lado, ele vai sair ganhando para conquistar nas próximas encarnações. Para melhor entendermos essas possibilidades, ao procurarmos ler o livro Céu e Inferno, a gente vai vendo na segunda parte, lá no finalzinho, os espíritos felizes, que eram bons,
Os espíritos medianos, os infelizes, os suicidas, todos passam por uma experiência apropriada ao seu resgate, ao seu reajuste. E assim, todos nós vamos procurar desenvolver sentimentos, desenvolver ideais superiores para alcançarmos patamares superiores de vida. Devemos, portanto, buscar estudar esse livro e entendermos um pouco dessa filosofia, mesmo que acreditemos apenas parcialmente nela, pois ela pauta em uma lógica transcendente, a filosofia kardeciana que nós estamos nos referindo, mostrando a vida sobre vários aspectos como éticos, morais, sociais, espirituais e a responsabilidade de cada um em plasmar o próximo futuro, seja no mundo espiritual ou na próxima reencarnação, na Terra, e a importância de sermos bons, solidários, amigos e fraternos uns para com os outros. Aqui, dentro dessa lógica transcendente, que nós estamos raciocinando sobre ela, ao observarmos todas as instruções recebidas no livro Céu e Inferno, supostamente por espíritos que estiveram na Terra, nós deixamos supostamente porque aqui nós sempre colocamos a condicional, certo? Embora eu particularmente acredite que é daquele jeito, mas eu tenho que deixar para que você reflita. Bom, se não tem no mundo espiritual uma moradia, uma casinha para cada um de nós, segundo as nossas tendências, segundo as nossas predisposições íntimas, então, onde nós queremos estar na próxima etapa da vida, no plano espiritual? No lugar bom, no lugar mediano ou no lugar ruim? Compete-nos fazermos os nossos esforços e lembrar que no plano espiritual prevalece sempre o valor da oração. Para melhor entendermos esses parâmetros de julgamento e a necessidade de sermos bons e estarmos em constante melhoria íntima, precisamos entender cada etapa da evolução, e para isso temos que ler livros que busquem esclarecer a vida espiritual, de forma pura e simples como Jesus nos ensinou. E Jesus deixou para nós que tem um caminho para a salvação. Aí cada um vai chegar, não é crer, ter fé. O outro é acreditar em Jesus como Filho de Deus. Cada um vai desenvolver uma teoria. Mas Jesus deixou lá em Mateus 25 que o caminho para a nossa salvação é fazer o bem, ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros, sermos solidários. Portanto, esse é o caminho das ovelhas. Com isso, nós vamos então buscar o entendimento superior para começarmos a nos melhorar. E Allan Kardec deixou-nos uma proposta inigualável para buscarmos esses entendimentos e nos aperfeiçoar e nos prepararmos durante a vida terrena para que, na vida espiritual, estejamos entre os espíritos mais aperfeiçoados e mais dispostos a fazer o bem. Pois a vida na Terra é uma das etapas de aperfeiçoamento do espírito, visando o crescimento espiritual na hierarquia universal, para alcançarmos a felicidade espiritual, que é diferente da felicidade na Terra, pois lá ela é o total controle das emoções e sentimentos. Aí, são muitas informações, né? Nós temos que procurar aqui na Terra, durante a nossa estadia aqui, fazermos o melhor, procurarmos nos educar, para estarmos construindo etapa a etapa, possibilidades a possibilidades de melhoria, de crescimento, de aperfeiçoamento. E assim como espírito imortal, nós vamos buscar a nossa plenitude, aprendendo a equilibrar emoções e sentimentos para alçarmos voos maiores na eternidade, para estarmos entre os espíritos melhores. Depois de morto, o espírito então pode viajar pelo universo, se ele tiver controle das emoções e dos sentimentos. Se ele tiver conquistado a bondade e tiver uma folha de trabalho que o permita pagar a passagem para ir nessa viagem. Porque no mundo espiritual existe a contraparte que nós temos que bancar. Aqui nós bancamos com dinheiro e lá com aquilo que tivermos feito em prol do nosso próximo. Assim, mostra-nos a filosofia kardeciana e a gente acaba entendendo que ela é mais justa. Porque se nós, por mais imperfeito que sejamos, achamos que devemos recompensar alguém que faz alguma coisa por nós, então imagine as leis divinas no plano espiritual, onde a capacidade de entendimento e de compreensão é muito maior. Sermos bons ou buscarmos a bondade é sermos livres e podermos assumir compromissos cada vez maiores na espiritualidade e termos melhores chances de uma vida mais útil e voltada para o bem-estar da coletividade na próxima reencarnação. Olha que interessante. Quando começamos a entender essa questão da espiritualidade, quando começamos a compreender
as lições de sermos melhores, aí a gente vai vendo que temos que tomar atitudes e prestar atenção em coisas mais sutis. Porque normalmente as coisas mais sutis é que pode nos comprometer dentro do processo coletivo e individual, que prejudica conquistas para a próxima encarnação. Então vamos perceber aquilo que é detalhe, porque as coisas maiores a gente evita. Entendermos a necessidade de nos melhorarmos constantemente nesta atual vivência e no retorno estarmos melhores do que ao chegarmos aqui, para estarmos mais conscientes das nossas responsabilidades em nossas próximas existências espiritual e em futuras existências terrestres. Então, à medida que a gente vai entendendo a nossa necessidade de melhorar, a gente vai se melhorando, vai se aperfeiçoando, vai tendo condições de retornar para o plano espiritual melhor, vamos entendendo a necessidade de estarmos no plano espiritual melhor e vamos entendendo também as nossas tendências que precisam ser polidas, precisam ser aparadas, para que a gente se autoimpulsione para junto dos bons, que já venceram as suas imperfeições e as suas tendências más. Lembre-se, a vida sempre nos oferece o que oferecemos a ela. Nossas ações, hoje, serão as nossas credenciais amanhã. Forte essa, né? Então, a vida está sempre nos oferecendo aquilo que nós oferecemos a ela. E nossas ações, é aquilo que vai nos dar credenciais para o amanhã, credenciais para conquistarmos as bênçãos e a luz nos amanhãs que nos esperam, das possibilidades infinitas que a justiça divina guarda para nós. Procuremos, assim, trabalhar o nosso íntimo. Procuremos refletir para ver como nós estamos perante nós mesmos, perante o universo e, nessa dinâmica da vida, como nós estamos construindo os nossos amanhãs, as nossas possibilidades transcendentes. Porque o futuro transcende em muito aquilo que compreendemos hoje. O futuro resplandece de luz quando nós sabemos vivenciar e interiorizar a luz em nossas almas. Que as luzes celestes nos envolvam e que as luzes celestes nos impulsionem para os caminhos que nos conduzam à perfeição.